Sister Shirin, muito obrigado por estar conosco. Como sempre, nós temos o costume de apresentar em forma de um poema. Então, muito obrigada. Eu já vi anos atrás, em outros programas na televisão, que era o Liberte as Suas Asas. E havia muitas receitas diferentes, receitas que você partilhava. Então, a Sister Shirin tem cerca de 35 anos, sim, mais de 30 anos, e alcançou a marca de 20 mil horas de prática de prática de meditação, 20 mil horas. A fitness da alma, oh meu Deus, Godlywood Blockbuster. Esses são os títulos de livros que ela já escreveu. Ou seja, experienciar, portanto, em vez de experienciar, é ao contrário. É uma palavra boa para escrever um poema. Tem cartas de frases poderosas. Acho que ela fez também 3 álbuns de música. E ela apresentou esses programas que eram o Release Wings, ou seja, liberte as suas almas, as suas asas, está no YouTube. E ela apresenta uma inteligência e criatividade com uma autenticidade espiritual. E que poderosamente ela dá poder às almas. Então, em forma de poema. Hoje, a nossa convidada especial da Flórida é a irmã Shirin. A sua presença é realmente tão poderosa, divina e imaculada. Você pode sentir as vibrações dela, que são verdadeiramente serenas, como se estivesse a entrar em um lugar tão puro como um santuário. Ela nos ensinará a técnica de como olhar para a tela mental para que possamos testemunhar como observadores imparciais cada cena da vida e não ser afetado pelo comportamento das pessoas, que às vezes pode ser muito cruel, por meio do qual nós deixamos levar pelo brilho e brilhos externos. Então vamos levar uma vida sabendo exatamente o nosso papel, ao contrário de um adolescente, para que possamos reinar sobre nós mesmos como um rei e uma rainha. E então descobriremos que a relva em todos os lugares é verde, e não ter nenhum arrependiremos entre esta vida, ou entre vidas, não consigo perceber bem como é que ele quis abordar no poema. Ok, muito obrigado, foi um belo poema, muito obrigado. É maravilhoso estar aqui com todos vocês. Vou colocar vocês aqui em modo de galeria para ver todos vocês. É um grande prazer estar aqui convosco. Então, a segurança, como uma virtude ou como um valor, como Manoj, nós nem pensamos, como ele já disse, se é um valor, assim, não pensamos nisso frequentemente. Então, eu estava a lembrar-me de um incidente que aconteceu na minha vida, quando eu estava a pensar nesse valor. Eu estava em Peace Village, que é o nosso centro de retiro em Nova York. E o que aconteceu em Peace Village, eu não sei o que aconteceu em Peace Village, mas cada vez que eu toco algo, mesmo uma porta, bruising, eu não sei, deve ser uma... Vou tentar descobrir o que são esses bruises. Então, regressei de Peace Village e falei com alguns doutores. Você tem que ir imediatamente à sala de emergências. Deve ser uma espécie de contusões só de tocar nas coisas. Então, levou-me alguns dias para ir ao médico e depois...
Isso foi 3 dias depois. Estava sentada na Meritivela, desculpa, perdão. Estava sentada na meditação matinal e estava tendo uma conversa espiritual com o Supremo. E o sentimento naquela altura, que estava tendo essa conversa com o Supremo, foi que esse corpo está a morrer. E eu estava a dizer, Deus, eu penso que esse corpo está a morrer. Você acredita? Às 4h15 da manhã, que é pouco comum, recebemos uma chamada do laboratório e você tem que vir imediatamente para a emergência. Você tem que entrar para a emergência imediatamente. Então, eu fui para as emergências. Ainda levou meu tempo a chegar lá, ou seja, ainda tomei banho, essas coisas todas. E fui à sala de emergência, e as enfermeiras, fui admitida. Ou seja, primeiro você não entra logo para o hospital, ou seja, é como se fosse uma triagem, por assim dizer. E veio uma enfermeira e ela tinha uma bela expressão no seu rosto. Ela sabia algo que eu não sabia. A única pergunta que eu fiz foi qual é que era a password do Wi-Fi. Eu não tinha pensamentos outros nenhum. Então veio um hematologista, ou seja, todas essas coisas hospitalares. Então, fui admitida no hospital e ele estava preocupado com a palavra passe do Wi-Fi. E o que aconteceu foi que, finalmente, quando eu estava no hospital, veio o hematologista falar comigo e aí eu percebi da gravidade da situação. E era que os meus órgãos estavam a falhar. E se não fizesse urgentemente, o corpo não vai sobreviver. E então, o hematologista veio e disse, nós tínhamos que colocar esteroides e outras coisas. Eu disse, mas eu não acredito em drogas. E ele estava tão sério e dizia, você quer viver? Isso são medicamentos, isso não são drogas. Se você quer viver, faça uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Nós não temos tempo para isso, para dar uma lição sobre drogas. Então, de qualquer maneira, eu disse, ok, vamos com isto. O meu sistema imunitário estava a falhar. Nós não sabíamos o que estava a acontecer. Dizíamos que o sistema estava a falhar, não sabiam o que estava a acontecer, e então eles tinham que, tipo, bombear o corpo com esteroides. Nessa altura, eu já estava lá há muito tempo no hospital. E o que aconteceu foi, desde que eu cheguei ao hospital, eu estava sentindo-me espiritualmente elevada. O corpo a levar com esses esteroides. Mas aquilo que você põe no corpo afeta a alma. Porque esse estado, esse sentimento de ser elevado, estava a vir para baixo. Porque estava a levar com esses esteroides todos. E nesse estado, isso foi o que aconteceu. Esse é o ponto da história. Nesse estado de o corpo estava a ser bombeado com esses esteroides. Era noite, eu estava sozinha no quarto e eu adormeci naquilo que eu chamo de mundo espiritual. E então, nós estamos tão conscientes apenas do mundo físico. Estamos conscientes do computador que está dentro de nós, do telefone, da água, consciente de tudo que está físico dentro de nós. Mas o que eu reparei naquela altura é que
Foi a minha primeira realização e a minha primeira entrada daquilo que eu reparei naquela altura foi que existe um mundo espiritual diante de nós. Então, tudo que você vê com os seus olhos é um mundo físico. E depois existe o mundo espiritual. E o mundo espiritual, você não pode vê-lo. Você tem que entendê-lo. Você tem que experienciá-lo. Você tem de intuitivamente sentir a presença dele. Por exemplo, nós dizemos, nós somos almas. Nós somos seres espirituais nesse corpo humano. Mas apenas você pode ver o corpo humano, você não consegue ver o ser espiritual. E então, como é que tantos milhões de pessoas no mundo que eles sentem-se que são almas, mesmo que não possam ver, mas eles podem experienciar, eles podem entender, eles podem intuitivamente sentir a presença deles mesmos enquanto seres espirituais e não seres físicos. Então, a alma é um exemplo de que há algo espiritual. Então, esse mundo, há um mundo espiritual. E se você pensar mesmo nisso, existem dois tipos de coisas, apenas dois tipos de coisas no mundo. As coisas espirituais e as coisas físicas. Então, as coisas físicas são coisas que existem temporariamente. E nós damos-lhes nomes por causa da sua existência temporal. Por exemplo, vamos dizer que esse computador foi montado, todo o hardware, todas as peças, o ecrã, as teclas do teclado, tudo foi colocado junto. E porque isso foi montado de uma certa forma física, nós dizemos então computador. Vamos dizer, a secretária é de madeira, a mesa. Portanto, essa madeira, uma vez estava numa forma de uma árvore, no tronco, e depois foi formada numa mesa. Então, depende da forma. As coisas físicas têm nome. Então, você traz todas as coisas juntas e depois dá um nome e você diz computador, você diz mesa, você diz telefone, xícara, chave, no que seja. Então, por causa da parte física, as peças são colocadas todas juntas e é dado então um nome. Você não pode dizer isso sobre as coisas espirituais. As coisas espirituais não podem ser colocadas juntas. Você não pode dizer, colocar a pista junto, com segurança e dizer alma. Não. A alma é um todo. É sempre eterna, é sempre imperecível, é sempre imortal, é sempre alma. Portanto, essa é a diferença entre o mundo físico e o mundo, as coisas físicas e as coisas espirituais. Então, por exemplo, esse corpo tem anos, ele nasceu, foi colocado tudo junto, ele não existia há cerca de não sei quantos anos atrás, e foi dito que toda essa forma, que acontece, claro, de forma natural, e foi dado um nome, Shirin, e foi dado um nome ao corpo, female, indiano, o que é que seja. Tudo isso acontece. Então, mas a alma no corpo, a alma que conduz o corpo, está totalmente separada, diferente. Não tem nome, não é lhe dado um nome por causa do país que nasceu, por causa do gênero. Não, não é assim. Então, nós temos de entender isto, essa diferença crucial, entender essa diferença crucial entre físico e espiritual. Essa distinção crucial, que são as coisas físicas do mundo e que são existência temporária, o corpo é temporário. Depois de algumas décadas, já não vai existir esse corpo. De algumas décadas, esse computador já não vai mais existir, porque as coisas físicas têm uma duração de vida, um limite.
Mas as almas espiritual, a alma é eterna, não tem uma duração de vida. Então, quando eu sento na minha realidade, se eu penso que a alma está a pensar que isso é um corpo, se eu estou a pensar que eu sou indiana, na América, mulher, o que quer que seja, as etiquetas, os rótulos físicos, então eu não estou na realidade, porque a realidade é algo que é eterno. A realidade é algo que não é temporária. Essa não é a realidade, porque depois de umas décadas, isso não vai continuar a ser uma realidade. Então, se a alma senta-se na realidade de ser uma alma, então torna-se um mundo espiritual. E como eu disse, há poucas coisas no mundo espiritual. A alma suprema. Há essa interação entre almas, aquilo que nós chamamos de karma, isso também é espiritual, e depois existe essa peça cósmica que está a acontecer. E nós dizemos espiritual porque é eterno. Então, tudo que é eterno é espiritual. E pode ser usada sem haver mudança, imperecível, verdade, tudo não muda. Então vamos regressar ao mundo espiritual. Eu estava no hospital, na cama de um hospital, e transportada nesse mundo espiritual. E no mundo espiritual, eu pude ver o que estava acontecendo nesse mundo espiritual. No mundo espiritual, o que eu reparei quando estava na cama do hospital é que o nosso fundador, Brahma Baba, que é o sênior, que nós costumamos chamar de Brahma, estava aos pés da mesa, dos meus pés a dar-me driste. E no mundo físico, isso não é visível. Mas eu pude escorregar por esse mundo físico e eu conseguia vê-lo diante de mim a dar-me esse driste, essa visão espiritual. E quando eu vi, veio o hematologista e disse: tome os esteroides e você pode morrer. Então, eu tomei os esteroides e estava me sentindo muito. O que é que vai acontecer, esse sentimento? Mas quando eu estava consciente do driste, quando eu estava consciente desse mundo espiritual, quando eu estava consciente desse driste, veio uma calma para a alma e um extremo sentimento de segurança, que nada vai acontecer à alma, não é ao corpo. O corpo é apenas temporário. A gente não estava identificada com o corpo. Já tinha essa consciência, não estava sequer com essa consciência, apenas sentir que eu estava segura, absolutamente segura. E isso foi quando essa alma começou a explorar o mundo espiritual. Então, como é que eu posso dormir nesse mundo espiritual? E ele está acessível para qualquer um. Em bilhões de almas no mundo, todos eles têm acesso. Mas o que é que nós fazemos? Pense sobre isso. Não agora, não da última hora, que estamos a pensar sobre segurança, mas antes disso. Uma hora antes disso. E lembre-se, tente ver o quanto de tempo você pensou nas coisas físicas, coisas que você pode medir e ver. Quantas vezes você pensou em coisas espirituais? Você nota que muito do nosso momento fica para as coisas espirituais, muito tempo nas coisas físicas. Perdão, físicas. Ok, ela que se enganou e eu seguia. Então, as coisas físicas. Então, nós não podemos estar a pensar no mundo físico e tentar estar, por assim, nesse mundo espiritual. Mas ele é acessível para qualquer um.
E você pode acessá-lo no minuto que você se torna consciente de que você é uma alma e você se torna consciente que, sim, ao mundo espiritual, mesmo diante, não pode ser visto, ele pode ser entendido, pode ser sentido, pode ser experienciado, pode ser intuitivamente sentido que ele está lá. Este é o mundo espiritual e está mesmo diante de nós. Então, cada vez que eu acesso o mundo espiritual, cada momento, eu tenho tudo em abundância, incluindo a segurança. Eu tenho segurança em abundância. Eu não preciso ir para outro lugar para segurança, a procura de segurança. Eu sei que estou segura, porque eu estou no mundo espiritual. Então, há poucas coisas nesse mundo espiritual que nós temos que entender e temos que acessá-lo. E um é tornar-se consciente de si mesmo como uma alma. Um ser espiritual. Não um corpo físico olhar para a segurança. É um paradigma diferente. Se você pensa no seu corpo e olha para a segurança, é um paradigma diferente. Se você está na consciência certa, essa é a realidade e é única. E se você está na consciência da realidade de ser uma alma e a seguir, você pensar em segurança é muito diferente. Porque você realiza que essa segurança é inata a si. Então você realiza que você tem ela em abundância. E aquilo que você tem que fazer é que está nesse mundo e tudo é em abundância. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é a consciência do Ser Supremo. A consciência, porque o Ser Supremo, mais uma vez, é uma das poucas coisas que são espirituais. O Ser Supremo é um ser espiritual. Podem chamar Deus, poder elevado, o que cada um que queira chamar. Ser Supremo, Baba. Ele é um ser verdadeiro, não chame ele de isto, por exemplo. Então, o Ser Supremo é espiritual, igual a nós, mas uma pequena diferença. Ele não entra no ciclo de nascimento e morte como nós, mas então o Ser Supremo está acessível a nós sempre, nesse mundo espiritual. Mas existe um pequeno truque para acessar esse ser espiritual. Um equilíbrio que é muito importante na nossa prática espiritual é amor e desapego. Então, quando existe equilíbrio, nós precisamos pedir. Eu não posso fazer isso porque não tem a ver com fazer ou deixar de fazer. O equilíbrio tem a ver em duas coisas importantes que você tem que fazer de forma igual e bem. Então, esse equilíbrio de ser amoroso e desapegado, você tem que fazer as coisas, fazer de forma igual, bem igual. Então, esse acesso à alma suprema, a alma primeiro fica desapegada do corpo, desapegada do mundo físico e amorosa com a alma suprema. E depois, então, você ter uma abundância de sentimento de segurança, acesso à abundância do Ser Supremo. Você não pode dizer só, eu não estou a sentir Deus, e como é que pode? Primeiro, nós temos, o passo tem que ser que você está desapegado. Você está desapegado do corpo, do mundo físico, e depois, amoroso. E nesse amor, no oceano de amor do Supremo, existe completa segurança, completa proteção. Uma segurança e proteção completa. As pessoas fazem muitas coisas idiotas à procura de segurança. Muitas coisas idiotas, decisões idiotas são feitas, quer nos relacionamentos, quer com dinheiro, quer coisas físicas. Muitas coisas idiotas são feitas porque eles querem sentir seguros
porque sentem-se inseguros. E essas decisões idiotas está agarrada ao corpo físico. E quando isso está lá, então a arma não é estou em segurança. É por causa dessa, tipo, âncora ao corpo muito... A alma não consegue entrar no mundo espiritual. Quando nós agarramos demasiado esse mundo físico, então estamos apertados a segurar isso, fazemos muitas decisões que são tolas. Então nós possamos... Desculpem. Você pode pôr 10 alarmes na sua casa, pode colocar tanto na sua conta bancária e fazer isso e você está segura. Na verdade, isso não é correto, isso não é verdadeiro, porque facilmente as pessoas que estão ligadas ao crime vão roubar com tantas e tantas coisas, com tantos dinheiros, portanto, e ficam arruinados porque a alma não tem clareza ao tomar decisões, porque está demasiado agarrada ao corpo e ao mundo físico. Então, para estar verdadeiramente seguro, vocês têm que largar esse corpo, as etiquetas, os rótulos do corpo. A primeira coisa é o gênero, a raça, a cor. Isso tem que ser largado. Tem que largar as cordas da alma. Então, o mundo, esse investimento emocional no mundo, não importa o que aconteça, as coisas não vão acontecer porque... não, ela está falando uma palavra que eu não sei. Temos muitos preconceitos. E é um outro tipo de preconceito. É quando você pensa que uma coisa particular do exterior vai ser pior daquilo que verdadeiramente é. Então vamos dizer que há muitas pesquisas feitas nisso, sabe? Então vamos dizer que alguém vem e diz, se você pensa que você vai ter uma cirurgia, como é que você senta? Eu vou ficar tão preocupado, isso pode acontecer, isso vai acontecer, eu não quero fazer uma operação, uma cirurgia. Então, qual é o impacto da cirurgia? É muito maior. E alguém diz, alguém vai dar assim bilhetes para você ir num cruzeiro nas Bahamas. E você pensa, vou ficar tão feliz, eu vou fazer isso, aquele outro. Eu preciso de tempo, vou estar muito pacífica, relaxar, muitas coisas estão acontecendo na minha vida, vai tudo desaparecer nesse momento. Então, qual é o preconceito que nós temos? Ou seja, ir num cruzeiro é mais elevado o impacto do que, na verdade, é o cruzeiro, e na cirurgia é a mesma coisa. Mas tudo isso são preconceitos, porque o que os pesquisadores encontram é que não importa se vai para o cruzeiro ou para uma cirurgia. O impacto é que a alma tem um sistema imunitário que permite que você sintetize a felicidade, não importa aquilo que aconteça. Nós temos a capacidade de sintetizar a felicidade. Então, temos que permitir que a alma sintetize isso. Então, quando nós estamos agarrados ao mundo físico, o que estamos a fazer? Não queremos coisas do mundo físico. E por que nós não queremos que as coisas surjam do mundo físico? É porque nós temos esse preconceito. Porque eu penso que isso vai trazer determinada coisa. Mas não vai. Porque o que quer que aconteça, você, a alma, um ser poderoso, você, a alma, é tão poderosa que você tem a capacidade de sintetizar a felicidade onde quer que você...
o que quer que aconteça, não importa o que aconteça, você tem a capacidade. Então, para verdadeiramente sentir-se segura, verdadeiramente se sentir segura, você tem que largar para que as coisas no mundo físico, você tem que largar, tem que estar desapegado do mundo físico. Isso é o que significa desapego. Você não espera que surjam coisas diferentes. O seu investimento emocional não tem a ver com as coisas que surjam do mundo físico. Então, isso é uma coisa, um aspecto muito importante da segurança. É perder essas cordas que prendem ao mundo físico e ir para esse mundo espiritual. Estar consciente de quem você é, alma, lembrar-se do Ser Supremo e entrar no mundo das almas, no mundo espiritual. E o próximo aspecto de tudo isso, da segurança, é que esta ideia que ter todos esses sistemas de alarmes, o que quer que seja, coisas físicas, eu sei pessoas que têm, até andam armados, aqui nos Estados Unidos podem andar armados, porque eles sentem-se inseguros. E então, eles fazem tudo isso para se sentir seguros. Mas eu quero dizer uma história. A Daddy Yankee, que foi a nossa líder, se tornou-se aviate, tornou-se um anjo em 2020, em março. E a Daddy Yankee foi ao Brasil, estava fazendo um programa público no Brasil, e era para pessoas, eu penso que tinha a ver com poder para legislação ou advocacia, ou coisa assim do gênero, juristas. E ela fez essa pergunta: o que é que vocês vão fazer? Ela dava essas classes muito místicas, por assim dizer. Ela estava dando essa aula mística. E depois, um irmão que perguntou: o que é que você faria se você fosse... E ela disse com tanta convicção que... Eu não sei se é raptado ou qualquer coisa assim de gênero. Não consegui perceber. Todos vão sempre ser... Todos podem sentir que nunca vai acontecer isso com a Dade, porque ela estava a vibrar num estado muito elevado. E esse é o segredo desse momento. Essa é a terceira coisa que eu queria mencionar. Esse é o momento, nós estamos num momento de transformação. E nesse tempo de transformação, tudo o que você faz é multiplicado para si. Tudo aquilo que você faz de bom é multiplicado 1000 vezes para si. Então, cada transformação que acontece é multiplicado para si. E existe uma proteção de Deus, há uma proteção cósmica do lugar, porque a Dade, quanto mais você está a vibrar uma frequência elevada, mais as pessoas vão fornecer para si essa segurança para si. Dadi Gulzar também sempre a fazer. Esqueci o nome. Ok. Um senhor americano que escreveu um livro, falou da vibração da consciência. Ele falou sobre consciência a vibração da consciência. Vamos supor que seja 1000 a mais elevada. Vamos dizer que você está com raiva ou estressado, qual é a sua vibração? Vai vibrar qualquer coisa entre 2 e 300. 200 e 300, se você tiver com raiva, estresse ou coisa assim de gênero. Isso deve ser frequência.
Isso é o que você está a vibrar. Então, vamos dizer que você está a pensar sobre coisas cansativas, mesmo intelectuais, trabalho e todas essas coisas. O que é que você está a vibrar? Você está a vibrar entre não sei quantos e 200 e 400. E 400 e 500 ao nível. Pensar sobre valores e virtudes e tudo isso, valores. 400 a 500. E acima de 500 é apenas amor, está verdadeiramente conectado com a alma suprema e todas essas coisas, ok? Acima de 500. E a Dadi Janki e a Dadi Gulzar andavam sempre a vibrar ao pé dos 900. Essa era a vibração delas. Então, o que acontece é que, quanto mais você vai subindo a sua vibração, o que é que está, aquilo que não está servindo para si, desaparece. Esse é o desenho desse jogo cósmico. E é para proteger essas almas, para que elas comecem a vibrar níveis superiores. Então, o que não está a servir, isso vai embora. Mas muitas vezes o que acontece? Elas querem deixar-nos, mas nós queremos ficar com elas porque nós somos apegados. Então, nós pensamos que qualquer que seja a minha vibração há 2 anos atrás é a mesma? Não. Cada vez que você progride espiritualmente, a sua vibração muda. E a razão da Dadi Janki era capaz de dizer com tanta convicção, com tanta certeza que isso nunca vai acontecer comigo, porque a vibração dela, ela sabia que a vibração estava a protegê-la. E ela sabia que esse jogo cósmico iria protegê-la a todo custo. Por quê? Esse é o processo. O jogo funciona desse. É a reciprocidade, o princípio. Eu espalho a segurança, eu recebo a segurança. Dou segurança para todas as pessoas, porque é esse nível. 900 está a proteger milhões de pessoas só com a sua vibração. E então, ter fé no mundo espiritual, fé no momento que estamos, fé no jogo cósmico e ter fé nessas vibrações elevadas, continuar a subir cada vez mais elevado. E conforme você vai começando a ficar mais elevado, 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 ou mais alto, você se sentirá seguro, porque não há mais nada para além de segurança. Ninguém o pode tocar, absolutamente ninguém o pode tocar. Porque isso é o que é a verdadeira segurança. Uma última coisa, se eu olhar para as horas, ainda tem um bocadinho mais de tempo. Eu também queria dar oportunidade para, se houverem questões. A verdade. Falar sobre a verdade. Nós falamos sobre esse mundo espiritual. Acessar esse mundo espiritual, nós temos que entender a verdade. O que é a verdade? A verdade há poucas características da verdade. Uma das características da verdade é que ela é eterna. Não está presa pelo tempo. Por exemplo, eu sou uma alma. E a alma é verdade, certo? A alma não está aprisionada ou presa pelo tempo. Esse testemunho é verdadeiro hoje, é verdadeiro daqui a 1000 anos à frente, ou 1000 anos atrás, ou a milhões de anos à frente ou atrás. Eu sou uma alma, um ser espiritual. E como ser espiritual, não há um tempo de vida, um prazo de vida. E então,
Depois disto, depois da verdade, essa verdade não é apenas, não está presa pelo tempo. Deus é a verdade, Deus é o Supremo. Tudo que está relacionado com Deus não está preso pelo tempo. Por exemplo, esse corpo está preso pelo tempo, ele vai morrer. Num momento ele vai deixar de existir, portanto ele está preso pelo tempo. Então a verdade significa que algo que é imperecível e que não está preso pelo tempo. Isso é verdade. O segundo aspecto da verdade é que é o mesmo para todos os seres humanos. Eu sou uma alma, todos são uma alma, e aí já está. Certo? É o mesmo para todos os seres humanos. Eu não posso ser. Eu sou uma americana indiana ou uma. Isso não é uma verdade para todos. Podemos ver todos os que estão aqui. Para todos, cada um é diferente. Isso não é uma verdade. E o terceiro, que é muito importante, é que quando você reflete sobre a verdade, então você torna-se divina ou divino. A verdade torna o divino. Falar sobre a verdade e nessa consciência da verdade, você entra para o divino. E então, uma das coisas mais importantes sobre a segurança é como eu posso dar segurança. Porque quando eu dou segurança, isso é quando eu recebo segurança. E sem dar segurança, eu não posso receber segurança. Então, uma das coisas que são importantes é que você, enquanto ser espiritual, numa experiência humana, dar espaço de segurança para as pessoas, fornecer. Portanto, essa sessão, por exemplo, é fornecer esse espaço de segurança para as pessoas. E quando nós fornecemos esse espaço de segurança para as pessoas, é quando esse processo desse jogo cósmico, ele vai dar de volta. Então, ser capaz de fornecer segurança para as pessoas, você absolutamente não pode olhar para o gênero, cor, raça, estudos, o que tem, nada. Você é completamente consciente da alma. Tudo que vem nesse espaço tem que ser completamente consciência da alma. Então, se você estiver a fornecer isso, está a fornecer esse espaço de segurança. E então, você recebe o retorno de segurança. Então, isso é uma coisa muito, esse é um aspecto muito importante para a segurança. Ok. Queria terminar com duas coisas. O que é o espaço seguro? No planeta inteiro. Eu diria que é o coração de Deus. Sentar-se no coração de Deus. Se não sentar-se no coração de Deus, está consciente do corpo. Portanto, estou a pensar apenas nos rótulos do corpo e blá, blá, blá. Então, o lugar mais seguro do mundo é o coração de Deus. E a Dadi Jean que sempre costumava dizer, Saf, que significa limpo, você está a salvo. Om Shanti. Alguém tem perguntas, alguns comentários? Alguém quer partilhar alguma coisa? O que é que segue, Manoj Bhai? Foi muito bom. Saf e safe. Seja limpo e a salvo. Eu vou ler algumas perguntas para si. Eu não vou dizer os nomes só por causa de uma questão de conforto. Pratico muito ser consciente da alma e tentar elevar a minha consciência. Eu estou tentando ler por causa do contexto. Eu tento elevar a minha consciência. Mas ao meio da noite, eu às vezes vejo entidades escuras e tento enviar-lhes luz, lhes chamar por Deus. E se eu faço isso de manhã, eu sinto-me exausta. Você pode explicar ou dizer-me, se eu estou a praticar meditação regularmente e enviar luz para o mundo, por que eu tenho que experienciar
Mesmo indo ter com Deus antes de ir para deitar-me, por que é que eu experiencio isso? Porque ela diz, o mundo espiritual não é apenas de anjos, é algo extra, eu não percebi. Ah, tem as entidades negras também, ou coisa assim. Quer elaborar um bocadinho sobre isso? Algumas coisas que são muito importantes. Uma vez, Morini Didi, que é uma das nossas líderes, eu fui ter com ela há muitos anos atrás, 20 ou 25 anos atrás. E perguntei se ela via esses espíritos desencarnados. E ela disse, não preste atenção, não dê atenção, não pense sobre eles. Não pense sobre eles. Não preste atenção a isso. Isso é uma coisa. E aquilo que eu reparei na minha própria prática é que você tem de se tornar. Não pense a dar a luz para esse. Pense apenas ser um ponto de luz incorpóreo. Esse ponto pequeno de luz, apenas ser. Praticar isso durante o dia. Quanto é que você consegue estar nessa consciência de ser apenas um ponto de luz? E depois, essa deveria ser a prática. Não dê luz, não pense. Não pense aquilo que está acontecendo. Assim que você repara em algo, torne-se um ponto de luz. Ok, maravilhoso. Outra pergunta é, sem ser consciente da alma, eu posso sentar-me no coração de Deus para ser consciente da alma? Sem estar consciente da alma, nada acontece. A consciência da alma é a base de tudo, porque o que acontece é eu estava a ler alguns estudos do Instituto, a porcentagem de pessoas dos Estados Unidos que acreditam em Deus. Cerca de 80%. Índia. Qual a porcentagem? Eu diria 99%. É muito grande. Muitas e muitas pessoas. Então, todas as pessoas que acreditam em Deus, você poderia dizer que elas estão sentadas no coração de Deus? Lembrar-se corretamente de Deus é importante. Então, ser capaz de lembrar-se corretamente de Deus, você tem que estar na consciência da alma. Sem a consciência da alma, não é possível estar sentado no coração de Deus. Ok, perfeito. Obrigado. Como sentir ou realizar os relacionamentos com Baba ou com Deus? Por favor, explica. Isso é uma pergunta avançada. O que acontece é que, muitas vezes, nós lembramos-nos da alma suprema, mas nós ficamos presos na nossa própria história. Então, cada vez que estamos presos na nossa história, a história pode ser qualquer coisa. Pode ser o seu gênero, a sua cor, casada ou não casada, não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho filhos, esses são os meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Toda essa história, certo? Então, cada vez que estamos a falar sobre a história, na verdade, nós estamos a estabelecer uma barra, colocar uma barra numa jaula. E quando nós tentamos voar sentado na gaiola. E quando nós tentamos voar sentado numa gaiola, é impossível, porque estamos presos na história. Estamos presos na nossa própria história. Aquilo está acontecendo, isso aconteceu, aquilo está ali, eu estou preocupada com aquilo, fazer aquele trabalho. E esta alma, tudo isso é história.
essa narrativa kármica dessa vida. A narrativa kármica da vida, isso foi criado por nós. Então, ter essa divina experiência, nós temos que Om Shanti da história. Não há mais história. Apenas filha de Deus, filho de Deus. Essa é a única cabeça, a única coisa que devia haver na sua cabeça. Eu sou uma filha de Deus e nada mais. As pessoas a perguntarem para si quem você é, ao meio da noite, você diz, eu sou uma filha de Deus. Então você vai começar a ter experiências muito bonitas. Não é contar histórias, é lembrar-se que é um ponto, estar conectado com o ponto. Então, temos aqui o Dr. Ashok Mehta e a irmã Cláudia. Ambos, por favor, dar os votos de agradecimento. Foi fascinante. É uma palavra mediana, quer dizer, foi fundamental romper todas essas cordas físicas e mentais. E nas Muris de Baba diz que ele mesmo, Baba, também teve dificuldade para esquecer, mesmo na Muli de hoje. Então eu penso que você expandiu, trouxe a sua experiência pessoal, e isso foi muito próximo de estar, ser um anjo. Muito obrigado pelo elogio. Eu gostei da sua palestra a cada minuto. Foi uma experiência que você partilhou, uma experiência profunda. Fiquei curioso no momento. Eles diziam que era leucemia. Eles não conseguiam encontrar o que era. Levou muitos dias e depois do triste de Mama Baba, assim que eu deixei o hospital, eu estava bem. Eu lembro que houve uma conferência com a equipe do hospital sobre espiritualidade. Você narrou isso como você fez agora, foi? Você tem que ser espiritual para entender a espiritualidade. Foi fascinante. Surpreendentemente, eu nunca encontrei consigo antes. Mais de 30 anos. Sim, mais de 30 anos. Apenas no outro dia que eu estava a pensar, 900 almas feitas. São tipo familiares, 900 mil almas familiares, é isso. Eu também estive em Flórida também, mais do que uma vez. Regressem, venham, são todos convidados a vir para a Flórida. Que parte da Flórida? Tampa. Em Tampa, Flórida. Ou Florida. Foi um prazer escutá-la. Espero estar próximo de si muito em breve. Ok, muito obrigado. Cláudia, e agora é consigo. Não sei se ela tem o microfone fechado, não consigo perceber aqui. Não. Ah, sim. Om Shanti. Foi muito bom escutá-la. Eu lembro de estarmos juntos em Peace Village, ver as suas palestras e aulas. Uma coisa que eu não sabia é que sempre pensei
de, de estar tipo no nível de uma outra pessoa, e nunca vinha esse pensamento de segurança. Quando você não está nesse nível baixo, isso também é segurança. Não quero descer o meu nível, mas não. É estar seguro em tudo. Próximo de Baba, próximo do Ser Supremo. Então estamos seguros. Foi uma coisa muito interessante ver esse nível. Uma nova forma de ver de como o nosso nível é alto e não baixo. Então, tudo aquilo que nós pensamos e falamos, portanto, e sim, isso nunca vai acontecer comigo, porque, claro, eu estou no nível mais elevado. Então, essas vibrações, nunca tinha pensado nas vibrações a nível da trazer essa segurança para nós. Então, muito obrigado por ter estado conosco hoje. Foi um prazer escutar a sua conferência. Obrigado. Obrigado a todos. E antes de irmos para a experiência de meditação sobre segurança com a Sister Shirin, apenas fazer alguns anúncios. Então, estão todos convidados para o silêncio de retiro. Vai acontecer, mas daqui a bocadinho, no horário da Índia, e a seguir a nossa jornada, o próximo episódio sobre reverência, episódio 79. Vamos ter conosco a Raja Yorgi Senior, a Denise Lawrence de França, e a seguir vamos ter com outra nova Raja Yogi de Manhattan, a Sister Rona. Há uma semana a seguir, no dia 16 de dezembro. Vamos enviar os convites em e-mails também. E esse é o nosso calendário para dezembro. E, por favor, sintam-se livres de nos contatarem através dos e-mails, dos sites, e também podem assistir os vídeos anteriores, que já são 78. Em português não estarão 78, mas deve já estar 50 e tais. Acho que nós começamos a traduzir alguns no 20 para aí. No início não muito regular, mas depois passamos a estar mais regulares. Então, parar de partilhar o ecrã, pedir à irmã Nu para tirar uma fotografia online. Então, para quem quiser aparecer, abram as câmeras de vídeo. Alguém já tinha colocado no bate-papo. Obrigado, irmã Shirin. Nós todos sentimos seguros. Então, vamos ver os brilhos nos sorrisos na fotografia. Então, aqueles que quiserem sair na fotografia com a irmã Shirin, é só ligarem o vosso vídeo. Ok, já tenho. Obrigado. Obrigado a todos. Maravilhoso. Então, vamos agora para a meditação. Quer fazer algum comentário ou apenas música com Driste? Como é que você quer? Sim. Ok. Música mais baixinha. Até podemos ficar em silêncio para não interferir. Respire profundamente e liberte essa respiração. E torne-se consciente da luz que está por detrás dos olhos, no centro das suas sobrancelhas. E essa luz é você, a alma, que está a ficar cada vez mais pequeno e pequeno e pequeno.
E agora você é apenas um pequeno ponto brilhante de luz. Você entra no mundo espiritual nesta consciência, onde tudo existe em abundância. E você conecta-se com a fonte de proteção. O oceano de amor. Ele está mesmo diante de si. E ondas de amor abraçam a si e a alma. Nesse espaço, nesse mundo, você sente-se tão seguro. Você está desapegado do corpo, do mundo físico. Você está desapegado do corpo, está desapegado do mundo físico e está conectado com o Supremo. E apenas permita-se sentir-se a salvo e seguro, nem que seja por apenas uns pequenos momentos. Ou seja, mantenha-se neste conforto. Relaxe nele. Largue qualquer sentimentos que você possa querer estar a agarrar, segurar coisas. Largue e relaxe na presença do oceano de amor, o confortador de corações. E neste espaço, neste mundo, você está seguro, você está numa redoma segura. E esse é o seu lar, esse é o seu lar verdadeiro. E você pode regressar a esse espaço quando quiser, relaxar e permitir que a alma suprema o proteja, que o guie. Respire profundamente. E quando você sentir-se preparado, regresse para o aqui e agora. Om Shanti. Então, muito obrigado imensamente. Obrigado. Om Shanti.